Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa live, que é uma live de aquecimento para o treinamento Advogue no Tributário, que vai acontecer do dia 24 a 30 de junho, né? Às 20 horas, ao vivo, e você pode se fazer sua inscrição aqui no link abaixo do vídeo, tá? Só que antes do treinamento, a gente faz um aquecimento, né? Porque o que é o treinamento Advogue no Tributário? É um mini curso, né? Tão intensivo aqui de uma semana, né? Nós temos as aulas a segunda, quarta, quinta e domingo também, uma verdadeira mentoria, um tira-dúvida. E nesse treinamento, eu dou o passo a passo para você advogar no direito tributário, que é a área mais rentável do direito, né? E mesmo que você tenha zero experiência, mesmo que você não tenha feito estágio, mesmo que você ache que já está velho demais, nunca é tarde demais, né? Nunca seja, eu sou recém-formado, nunca é cedo demais para você começar numa nova área, para você voltar, você que estava longe da advocacia, para você migrar de área, ir para uma área que tem um melhor retorno financeiro, que tem uma maior tranquilidade porque não tem audiências, que dá para atuar por todo o Brasil, que traz reconhecimento, que tem uma menor concorrência. Então, a gente vai trabalhar nesse treinamento oportunidades que é para você sair dali e conseguir prospectar e conseguir desenvolver a sua atuação no tributário. Você já vai começar atuando no tributário. Nesse treinamento, você vai ver em uma semana o que você não viu em 5 anos de faculdade, tá? Então, não deixe de fazer a sua inscrição, de reservar horário na sua agenda e de participar. Agora, para você absorver mais ainda o conteúdo que a gente vai dar, né? Que vão ser as teses tributárias, recuperação de crédito, tanto para pessoa física, você não sabe, mas tem um monte de gente que talvez você conheça que já pode ser seu cliente, como para empresas, inclusive empresas pequenas, que os escritórios, as grandes bancas, dão a menor atenção, empresas do Simples Nacional, mas que tem faturamentos consideráveis, tem valores a recuperar e também execuções fiscais, que é uma quantidade de processos gigantesco. 1/3 dos processos tributários hoje existentes são execuções fiscais. Então, essas portas de entrada, identificar, conquistar o cliente, desenvolver o trabalho, a gente vai fazer tudo isso no treinamento. E aí, por isso que para você aproveitar mais ainda o treinamento que vai chegar, a gente está fazendo aqui antes lives de aquecimento, né? E nesta semana aqui, eu estou conversando com alunos do curso Você Tributarista, que migraram de área, que começaram do zero no tributário, as oportunidades que eles vêm atuando, até mesmo para você já ir pensando, já ir identificando as oportunidades que talvez você veja que tem uma maior afinidade com você e já ir preparado, já ir preparada para esse treinamento, tá? E hoje, a minha convidada especial, ela atua com vários temas, com vários tributos, recuperação de crédito, né, planejamento tributário, mas tem um especial que ela tem uma atuação mais intensiva, que ela gosta muito de atuar, e nós vamos falar isso para vocês. Já que lá no treinamento nós vamos ter, inclusive, uma aula sobre execuções fiscais para te mostrar como atuar nas execuções fiscais, os principais argumentos, analisar documentos, etc. A gente vai falar como é advogar em execuções fiscais. Então, é bacana essa conversa. Fica aí com a gente. E aí eu quero dar as boas-vindas, então, para Aparecida Serrano de Mello. Bem-vinda, Aparecida, tudo bom?
Boa noite, professora, boa noite, colegas. Nossa, é uma alegria estar aqui participando, compartilhando minha experiência, meu contato, meu conhecimento com a professora Fabiana, com o curso. Então, foi assim, muito positivo, está sendo muito positivo e eu tenho resultados interessantes para compartilhar aqui. É muito legal, porque essas lives trazem conhecimento e motivação, né? E inspiração para aquela pessoa que fala, ai, será que tributária é para mim? Né? É muito difícil, é muito complicado, né? Então a gente vai mostrando a jornada das pessoas e os resultados, e as pessoas podem se identificar aí com eles e seguir nessa área que é tão proveitosa, né? Mas, Aparecida, é um grande prazer ter você aqui conosco, né? E você está conosco, inclusive, desde o inicinho do curso Você Tributarista, né? Desde Sim, 2020, gente. Olha, a primeira turma do curso Você Tributarista foi em setembro de 2020, né? Em meio à pandemia, né? Até por isso que eu criei esse curso, né? No momento que a gente não tinha o presencial, que a gente não tinha contato com as pessoas, e as pessoas estavam carentes de contato, de poder conversar, de poder trocar ideias, inclusive sobre tributário, de ter conhecimento, e um conhecimento da prática tributária, né, do dia a dia, que às vezes sozinha a gente sente uma insegurança de atuar. E aí a Aparecida está conosco desde esse início. Eu queria que você contasse para a gente como que foi isso, como é que você me conheceu, como é que você veio junto com a gente aqui, como é que foi essa jornada? Então, professora, eu conheci o curso em meio à pandemia, né? E assim, estava naquele estágio de isolamento. E eu vinha de um escritório já, mas também com a notícia que eu estava prestes a encerrar o contrato de vínculo, era vínculo empregatício. E aí eu busquei nas redes sociais, né, por causa do isolamento, eu busquei e conheci, tive a bênção de conhecer a professora Fabiana, o curso, né, esse método incrível do pensar tributário. E aí eu abri o escritório, né, comecei a atuar de forma independente, tomei a decisão de advogar independente, com autonomia, né, para obter melhores resultados, isso aí foi incrível mesmo. E comecei a atuar, a maior atuação é na área de execução fiscal, né, eu tive aí resultados com relação à análise de precisão de débito, de crédito tributário, e você pegar uma execução fiscal, você analisar, ter o conhecimento de analisar desde lá do lançamento tributário, as nulidades, os vícios, né? Passíveis de extinguir o crédito, seja na fase administrativa, seja na fase judicial. Então, o curso ele me proporcionou essa visão, essa profundidade, né? Essa segurança de estar passando para o cliente, né? As alternativas, as possibilidades. Então, eu obtive a prescrição em algumas ações, eu obtive também em outra matéria também a questão da restituição de indébito de TCMD. Recentemente, eu fiz um contrato de prestação de serviços também com o cliente para análise e acompanhamento de execuções fiscais, e junto dessas cobranças de execução fiscal, eu tive que fazer um parcelamento, né? Eu tracei uma estratégia de oferecer para o cliente um parcelamento, porque ele tinha uma ação penal conjunta, então a gente conseguiu suspender a exigibilidade do crédito na execução fiscal, na cobrança e também na ação penal, que trouxe um conforto para o cliente. Então, toda essa segurança, todo esse aparato foi através do curso, foi através do sistema que a professora criou. Então, muito importante e crucial, ela tem assim, um significado, uma importância muito grande na minha vida profissional. Foi num momento de migração também, né? De transição, porque apesar de você atuar no tributário, você tinha uma relação contratual com o escritório, né? Então, ali um cliente fixo, vamos dizer assim, e aí partir para a advocacia autônoma, a responsabilidade é toda sua, né? Tem melhores frutos, como você falou, porque tem a liberdade de pegar, os honorários são todos seus e tudo mais, né? Mas você também
tá sozinha ali, né? Então, ter pessoas, ter uma comunidade para trocar ideias, né? Isso é muito, muito legal. E você tá sempre em tudo que a gente faz, né, Aparecida? Porque vem nos congressos, né? Participa das aulas, participa das lives aqui também, né? Sim, Muito professora, eu sou bem ativa mesmo, inclusive independente do curso que a gente tem disponível na plataforma, eu gosto muito de acompanhar as aulas ao vivo no YouTube também, porque você está sempre abordando as questões, né, atuais. Hoje a gente tem aí o tema aí que está trazendo aí muita polêmica e muito trabalho, muita discussão, é muito inovador, é um novo sistema, a reforma tributária, né? Então, nossa, é muito importante a gente estar ligada a uma comunidade, a um sistema, como a senhora mesmo falou aí. Eu tenho, assim, relações, aproximação, é uma família já, né, com colegas aí desde 2020, a gente já teve a oportunidade de estarmos juntos presencialmente 2 vezes no Congresso, então isso estreita muitos laços e assim, eu tenho um carinho enorme, já fui muito ajudada, são pessoas competentes, capacitadas, inteligentes. Eu não vou falar nome para não ser injusta, porque... porque sempre falta um, né? São tantas pessoas. Nossa, e assim, eu tenho muito carinho por todos. A gente também está desenvolvendo um trabalho em conjunto, um projeto que está aí e vai ter um resultado aí. Pois é, vai ter um resultado aí. Então, tudo isso, professora, é em razão, é resultado da sua iniciativa, né, da sua doação, né, tá aí disponível em nos ajudar, em estar sempre sanando as dúvidas. Tem as mentorias também que eu participo e que eu estou sempre lá, né? Uma vez por mês a gente tem um encontro ao vivo, né, para tirar as dúvidas dos processos. E a pessoa, não adianta ela pegar uma tese, né, que viu ou falar, pegou o modelinho de petição na internet e achar que com aquilo vai advogar no tributário, porque você dá a entrada e depois o que fazer, Nossa, né? é impossível isso, não existe, não tem como, né, você ter resultado, até porque a gente tem um sistema de leis e tem a Constituição que está acima. Então, é essa interpretação constante e que ela tem que estar aliada, né, ao entendimento do STF e STJ, eles que mandam. Então, a gente tem que, ao atender o cliente, a gente tem que ter esse conhecimento, né, ter essa visão atual para traçar a estratégia, para orientar, para, como a senhora mesmo diz, né, traçar aquele perfil. Se o cliente é conservador, se o cliente ele é mais ousado, né, para você traçar as estratégias na hora da orientação. Então, enfim, é muito importante você estar ligado a um sistema e, assim, eu estou muito feliz com a escolha, muito feliz, estou ligadinha, estou coladinha com você, né, para poder desenvolver esse trabalho com competência, com capacidade. Enfim, professora, estou muito satisfeita mesmo. Legal, e crescendo cada vez mais. Agora, o pessoal que está aqui assistindo a gente deve estar perguntando assim, mas espera aí, a Aparecida está no curso desde setembro de 2020, não termina nunca esse curso, não? Não, isso assim, é uma felicidade também ter essa possibilidade de estar renovando o curso, né? Então, a professora tem essa alternativa, e assim, já é a segunda renovação que eu faço, né, para dar continuidade. Afinal de contas, a gente tem aí, né, o direito, ele está em constante mudança, né, e a área tributária, então, que é todo dia uma lei nova, né, você está sempre se deparando com situações inovadoras, né, com circunstâncias que você tem que ter uma visão, tem que ter... E, gente, a melhor coisa é uma cabeça sozinha, ela não pensa como um conjunto. Então, é bom você estar associado, trocando ideia, trocando experiência, né? É muito enriquecedor. Parcerias também, né? Parcerias, professora. Parceria ali dentro, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, até tem um cliente, mas é o primeiro cliente, tem insegurança para fazer isso, e com quem eu vou fazer? Né? Achar um parceiro, será que ele não vai me enganar? Né? Porque no dia a dia a gente tem muita gente que não tem ética. Então, você tem ali dentro pessoas que você já conhece, já sabe da qualidade do trabalho, da ética, e que dá para fazer, então, um contrato de parceria, né? Você não tem um domínio contábil lá, né? Não que precise de contabilidade para advogar no tributário, tem um monte de coisa que dá para fazer sem. Mas, às vezes, você tem alguma situação que, né, um contador acaba entendendo mais. Bom, então, nesse caso, fazer uma parceria
com ele, ou com alguém que já tem experiência. Você pega alguém aí com execução fiscal, ai meu Deus, não sei nem por onde começar. É claro que eu quero te dar esse caminho. No treinamento, inclusive, a gente vai falar sobre isso para te dar condições. Mas às vezes você prefere seguir junto com alguém, né? E não só parceria contratual mesmo, né? Mas trocar as ideias, né? Porque assim, o legal é que isso aí, eu, modéstia à parte, sabe, me orgulho que a gente foi, inclusive, aprimorando, né? O curso ele tem duração de 1 ano, quando a pessoa entra no curso para ser tributarista, mas tem possibilidade de renovação, né? Então, se ela quiser, ela faz como se fosse uma assinatura ali, faz uma renovação para continuar sempre, que é o que a Aparecida vem fazendo. E a gente vai cada vez alterando, né? A gente alterou as ementas, organizamos os temas, fomos incluindo mais encontros ao vivo. Então, não é assim um curso gravado que você compra e não tem ali para assistir, né? Você só fica assistindo. Você tem o Hot Seat, né? Hot Seat são encontros que a gente tem ali 2 vezes por mês entre os alunos, em que eles trocam ideias, trocam experiências, e muitas vezes vai um aluno lá para falar sobre um tema, né? Como dar uma verdadeira aula para os colegas, ajudar os colegas, né, sobre determinadas teses que eles vêm atuando, assim. Então, é muito legal, é muito bom ver, né, o resultado e ver você tá feliz, tá satisfeita com isso, Aparecida. Mas aí, um ponto aí, vamos entrar aqui num ponto bem interessante que o pessoal quer saber, né? Você trabalha, como a gente falou, muito com execuções fiscais, né? E, inclusive, fechou um contrato recentemente, né? De um contrato mensal, né? Isso já é uma coisa, assim, bem interessante das execuções fiscais, né? Porque quando a gente tem um processo, por exemplo, eu vou entrar com mandato de segurança para recuperar créditos. Você dá, né, recebe um valor de honorários no início, que é o prolabore, né? E o processo ele tramita de um modo, vamos dizer assim, mais lento, não é que é mais demorado, mas não tem muitas movimentações. E aí, então, tem um outro valor de êxito que a gente costuma cobrar, né? No início e no êxito. Só que nas execuções fiscais é algo muito dinâmico, né? Toda hora tem movimentação do processo, você tem que ir acompanhando, para o cliente não ser pego de surpresa, com uma penhora indevida, etc. Então, uma coisa muito bacana é fazer o que a Aparecida fez, contrato mensal, que você, inclusive, cria aquela estabilidade, cria aquela previsibilidade de caixa, né? Então, a execução fiscal proporciona isso, né? Proporciona essa modalidade de honorários, né, Aparecida? Sim, professor, é bom para a gente com relação à remuneração mensal, né? E também muito bom para o cliente, porque como a senhora mesmo disse, com relação ao acompanhamento, então, esse meu cliente tem execuções fiscais ajuizadas, então, por exemplo, em uma delas, eu acompanhando, eu analisei que já estava para ser emitida a citação, então eu já orientei com relação a isso, já tinha traçado mesmo uma estratégia para a gente entrar com uma exceção de pré-executividade, alegando a prescrição intercorrente do crédito, né? Então, assim, eu gosto muito de estar analisando isso em execução fiscal e você conseguir ali a extinção do crédito, uma nulidade, né, por vício, ou então por prescrição, ou por decadência também, né, professora, tem a questão aí do tempo, a análise da decadência. Então, você traça aquela linha do tempo, né? E você vai analisando. Então, para o cliente também é muito importante, quando você for oferecer o serviço, você disser que, olha, existe um acompanhamento, né? Todo um zelo, um cuidado, da gente estar acompanhando, a gente vai estar te orientando como está ali o ajuizamento, como está o andamento daquela ação. Às vezes tem outra situação também que a própria fazenda mesmo, ela pede o arquivamento, porque às vezes não encontra bens, enfim, são várias situações importantes. Você pode, aí você também vai analisando também questão de penhora, a impenhorabilidade às vezes vai atrás de um bem de família, aí você pode arguir impenhorabilidade, né, professora? Enfim, são várias situações. Pessoa física também, né? Menos de 40 salários mínimos na conta bancária, costuma ser feita aquela penhora, né? Da conta bancária, dos valores do Sisbajude,
menos de 40 salários mínimos em conta de pessoa física, não pode. E quanta gente tem esse tipo de penhora, né? Que você consegue liberar também, ou evitar até, né? Sim, então, tem argumentos aí muito importantes para serem, né, analisados, para serem você fazer a prevenção ali, né, de alguma situação futura que ele possa se submeter, sofrer por algum ato ilegal, enfim, é excelente essa análise, esse oferecimento, né, de serviço nesse sentido. E isso é uma coisa que interessante, porque uma coisa como é que eu vou fazer? Eu até já recebi esse tipo de pergunta, né? Como é que eu faço para fechar um contrato mensal? Mas a Aparecida está falando aqui exatamente isso. É mostrar para o cliente que o seu trabalho vai ser constante. E como ele vai se beneficiar desse trabalho, né? De saber com antecedência, porque você vai estar acompanhando e comunicando para ele, né? Se o processo andou, se não andou, se o fisco pediu algum tipo de penhora, se pediu citação, né? Então, no caso, é um cliente, né, Aparecida? Se ainda não tinha sido citado, a hora que você foi contratada, estava com uma dívida inscrita, estava com a execução, mas estava no comecinho, né? Então você conseguiu até se antecipar. Sim. Né? Em relação a traçar essa estratégia, né? Oi, já está emitida aqui para você ser citado, aí informar, né? Eu já tinha analisado, existe aqui a possibilidade de a gente entrar com a exceção, arguir a prescrição. Então, é muito bom isso, assim, o cliente fica muito satisfeito e você dá também um retorno, eu gosto muito de dar um retorno mensal dos processos, de como que estão, como é que está o andamento, né? E você tem aquele acompanhamento ali cuidadoso, né? Você passa segurança para o cliente, né, professora? Então, você dá ali o resultado mensal, está sempre acompanhando, né? Isso aí é importante, é fundamental para você manter o vínculo com o cliente. E para ele sentir essa tranquilidade, né? De que ele pode dormir, né? Botar a cabeça dele no travesseiro à noite e dormir, porque tem alguém zelando por ele. O cliente acha muito ruim o advogado que some, né? Então, às vezes, mesmo que o processo não andou, né? Por quê? Sim. Porque para ele saber disso, bom, tá tudo parado, então tá beleza, posso ficar tranquilo. Do que na angústia de não saber se está acontecendo alguma coisa ou não. Né? Isso cria essa proximidade que gera até com o cliente, né? Que pode acontecer outras execuções, pode ter crédito a recuperar, desenvolver outras funções, outras tarefas junto a ele indicar também para conhecidos, né? Então, esse acompanhamento de perto e constante é muito importante. E passar, na hora da contratação para o cliente, que é isso que ele está contratando. E é por isso que ele vai te pagar um valor mensal, né? Porque você vai estar trabalhando ali cuidadosamente do processo dele, mesmo que você pegue mais adiantado. Então, esse processo que a Aparecida está mencionando, ela pegou logo no comecinho. Ah, professora, mas e se eu pegar um processo que já está tramitando há 3 anos? A mesma coisa, porque afinal de contas ele está tramitando, né? Então, talvez haja uma penhora, talvez haja um redirecionamento para o sócio, que é outra coisa que acaba acontecendo muitas vezes quando não encontram a empresa, aí vai no patrimônio do sócio, né? Se penhora, tem que fazer embargos. Às vezes ele nem tem, fala, mas o sujeito não tem o que penhorar. Né? Então, como é que vai fazer embargos? E não tem argumento para exceção de pré-executividade. Então você pode entrar com uma rogatória. Né? Então, assim, você tem vários caminhos que você vai identificando, seja numa execução mais inicial, seja numa execução mais avançada. Então, essa questão dos honorários mensais independe do estágio que você pegou a execução, né? E ainda o valor de êxito. Né? Porque o que é o êxito? Aquilo que você derruba, um percentual daquilo que você conseguiu cancelar, né? Professora, inclusive, a gente está falando de execuções fiscais novas, né? Com relação às antigas, a gente tem análise da prescrição, porque a prescrição, ela se interrompe e
reinicia, né, professor? Então, tem prescrições antigas aí que você pode fazer, assim, traçar uma linha do tempo e verificar. E tem muitas prescrições que você pode estar analisando e constatando. Por exemplo, em São Paulo mesmo, eu tenho um processo que físico ainda, que está ainda em fase, no anexo fiscal de Sumaré, que ele está em fase ainda de digitalização e, assim, arquivado desde 2012, sabe? Então, existem, assim, muitos processos. A execução fiscal, né, é uma incidência muito grande que você tem, um índice, né, de ajuizamento aí de processo para você trabalhar, né, desempenhar aí seu ofício. E assim, você está ligado mesmo a um sistema tributário de curso, é excelente, porque você está sempre renovando seu conhecimento, se atualizando, né, para estar dando o melhor parecer, a melhor orientação para o cliente. Isso que você falou é uma coisa importante, né? A prescrição. Para quem está chegando no tributário agora, e às vezes pode ficar assim, meu Deus, eu não estou entendendo direito algumas palavras que elas estão dizendo, né? Prescrição, né? Intercorrente ou prescrição, exceção de pré-executividade, embargos, né? Anulatória, nossa, é muita coisa. Mas tudo isso tem uma sequência lógica, inclusive, e que no treinamento, né, na aula, numa das aulas do treinamento, a gente vai, eu vou explicar exatamente o fundamento legal e o que é cada um desse tipo, né? Mas são medidas que você vai tomando ao longo do processo. E uma delas, cheguei nesse ponto para trazer essa questão, é a prescrição. Né? A prescrição por causa do processo parado. Né? O fisco entrou com a execução, muitas vezes ele entra fora do prazo, já tem uma prescrição aí. Mas às vezes, né, que também é muito comum, ele entra com a execução fiscal no prazo, mas não encontra bens, ou não toma providência nenhuma, e a execução fica lá, parada. Né? Protesta, executa, protesta o cliente, né? O nome, inclusive agora a gente tem nova legislação, né? Uma resolução aí de execução fiscal também, que fala que, né, determinados acontecimentos dentro da execução, né, menor de 10 mil reais, ficou parado por um ano, sem localizar bem, não é que vai estar prescrito, mas você extingue, né? Já não fica tramitando aquele negócio ali. Então, já é outra medida também, nova, super recente, para adotar, né? Mas tem esse caso, como você mencionou, né? E a Aparecida estava contando, que conseguiu, né, essas prescrições intercorrentes, né? Conta especificamente aí como que foi esse caso, assim? Você começou a contar, né? Estava arquivado, como é que é? Então, professora, esse processo estava arquivado desde 2012, mas, assim, houve a citação da pessoa, né, da pessoa jurídica, e, posteriormente, da citação, foi em busca de bens, né, para a localização de bens. E aí você tem um marco que você conta, né, quando a Fazenda Pública ela tem ciência de que não localizou bens. Né? Então, ali é um marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente. Então, a partir dessa data, até anterior a 2012, né, eu não me recordo, já começou a contar a prescrição. E aí, não localizou bens e ficou em busca, e depois teve a decisão judicial para arquivar o processo, você tem aquele arquivamento de 1 ano, e, posteriormente, você começa a contar 5 anos para prescrição intercorrente, de acordo com a Lei 6.830 de 80, no artigo 40, né? Uhum. Então, que estabelece esse prazo. Então, a partir dali, na verdade, a contagem, ela ainda é anterior, né, à decisão do juiz pelo arquivamento. Então, a petição tá... Eu tenho outra também, professora. E foi simples conseguir? Isso aí, só para o pessoal pensar no trâmite, assim. Né? Você identificou isso? Essa situação específica está ainda para ser definida, eu não tenho decisão, exatamente. Mas eu tenho uma outra também que a Fazenda Pública já até reconheceu, porque o juiz pede, né, para a Fazenda Pública se manifestar e ela já até reconheceu mesmo a prescrição intercorrente.
em outro caso. Aí estou esperando só a decisão mesmo judicial. Muito É um legal, processo online, inclusive, né? Oi? É um processo online, né? Isso. E, inclusive, nesse caso, se a Fazenda já reconheceu, o juiz vai querer se livrar logo disso daí, né? E para você pedir a prescrição, é assim, é você saber contar o prazo, né? Tomar cuidado nesse ponto, né? Você olhar, verificar se o processo é a partir da tentativa de citação que não conseguiu realizar, ou então a partir da primeira tentativa de penhora que não conseguiu realizar, você já conta 6 anos. 1 mais 5, e aí já deu prescrição. E aí você não atravessa uma simples petição, que é o que a gente chama de exceção de pré-executividade, mostrando para o juiz, né, os marcos temporais, né, para ele evidenciar, falou, realmente, ficou parado mais do tempo. Né? E quando a Fazenda concorda, melhor ainda, porque aí ele não fica com discussão, com nada em mente em relação a isso, né? Então é bem legal, assim, e o cliente fica muito satisfeito. E tem muito processo de execução, né? E sem advogado. Porque você fala assim, mas como assim tem execução sem advogado? Porque, como eu digo, no tributário, são poucos os que conhecem, os que dominam, os que são especialistas. E as grandes bancas não estão preocupadas com processos que elas consideram pequenos. Processo de R$1 milhão, quero para uma grande banca, tá? Então, elas vão atrás de empresas gigantes, multinacionais, que têm créditos, né, de 50 milhões e valores bem mais substanciais, né? E aí, a pessoa que é uma pequena empresa, que é uma pessoa física, que não nem tem um tributarista, às vezes nem sabe o que é um tributarista. Às vezes tem um advogado trabalhista, né? Tem um advogado que olha os contratos ou consumidor, mas o tributário não. Então, quando chega aquela bomba, quando chega aquela dívida, ele às vezes fala assim: vou enrolar, né? Vou esperar ver o que vai acontecer, ou às vezes até pensa em tomar medidas ilícitas, né? O que é medidas ilícitas? Ah, vou fechar essa empresa, vou esvaziar essa empresa, o patrimônio dela, e aí eu abro outra. Em nome de uma outra pessoa, por exemplo. Isso dá crime, né? É o caso até que a Aparecida mencionou. Não estou falando que é esse caso, que foi exatamente isso, mas isso é crime. Leva a um processo penal. Leva a atingir o patrimônio da nova empresa e o patrimônio pessoal dos sócios. E que hoje, com a informatização, né, o fisco cruza dados. Peraí, como é que está circulando aqui na sua conta? Como é que você está comprando carro, casa? De onde vem esse dinheiro? E vai atrás no rastro do dinheiro que fica tudo aí. Então, muita gente se dá mal, né? O contribuinte se dá mal, porque acha que não tem solução, né? De pagamento, que existem também, né? Transações tributárias, que é uma forma de você fazer um acordo com o fisco, parcelar, ter desconto, né? Ou que existe até a prescrição ou um vício ali que leva à anulação daquele débito, ou que reduz boa parte dele, às vezes não anula todo, mas reduz boa parte, já fica algo plausível para ele parcelar e tocar licitamente, né? Que é sempre a nossa orientação do caminho correto, do caminho lícito. Então, quando a gente fala assim, reduzir a carga tributária, pagar menos imposto, impedir cobranças indevidas, a gente está falando tudo ilicitamente, né? Daquilo que segue exatamente a lei, que segue as regras, inclusive da ética também, né? Então, a gente até evita que o contribuinte, às vezes, sem achar que aquilo ali é algo tão ruim, né? Acabe entrando numa enrascada, acabe complicando a vida dele no futuro, né? Então, eu vejo isso como algo assim muito satisfatório também, né? Quando a gente traz para o cliente um resultado,
né? E não só um resultado, como a Aparecida falou aqui, não só o resultado de derrubar o débito, mas de conseguir para ele, ou orientá-lo, um parcelamento, que é uma forma que ele consegue pagar, uma transação, que é uma forma que ele consegue pagar, sendo que isso vai suspender o penal, então ele já fica tranquilo quanto ao penal, né? Porque o cliente, quando tem o penal nas costas, aí sim, né? Uhum. Então, aí você ficou, o cliente da Aparecida, por exemplo, ficou super feliz, né? Nossa, Satisfeito. professora, é um alívio, né? Você estava em fase ainda de denúncia, né? Ou, desculpe, estava em fase de inquérito, né? Então, teve o primeiro comparecimento lá e depois houve a suspensão. Então, é um alívio, né? Porque é uma situação de constrangimento, é uma situação, né, mais delicada. Então, quando você obtém essa alternativa, né, e existe a possibilidade do cliente estar atendendo também, né, pagando o débito, então é muito bom mesmo. É, muito bom. E aí conta pra gente aqui, né, voltando ainda no como atuar, como é advogar em execuções fiscais, né, que como é que você faz assim? Por exemplo, chegou o cliente, né, ou você prospectou o cliente, fechou o contrato. Aí você vai lá nas execuções fiscais, como que é o que você olha? Quais são os principais pontos que você olha? Professora, o importante, assim, o inicial é você analisar ali a relação de débitos da empresa, né? Então, você levanta ali administrativamente aqueles débitos, vai junto à Receita Federal e faz aquele levantamento. E você vai verificar desde o processo administrativo ali, né? Vai analisar o auto de infração, né? O lançamento do crédito, se existem nulidades, se existem vícios, né? Para serem arguídos, verificar se o débito está em fase administrativa para você desenvolver um processo administrativo, a defesa, recurso, né? E afinal lá, se for o caso de você não derrubar na esfera administrativa, essa cobrança, ele ser inscrito em dívida ativa e posteriormente o ajuizamento. Então, você faz aquele levantamento de dívidas, né, da empresa, junto à Receita Federal, tem a plataforma, o site da Receita lá no ECAC, né, então você faz aquele levantamento e você começa a analisar para você traçar as estratégias junto com o cliente. Então, é dessa forma que eu vejo, né, e você separa aqueles débitos administrativos dos débitos ajuizados. Aí você dá as alternativas, as defesas em âmbito administrativo e as defesas em âmbito judicial. Também, né, se não for o caso de você aguardar esses procedimentos fiscais, também pode entrar com uma anulatória, né, para anular aquela cobrança. Então, eu procedo dessa forma junto com o meu cliente. Isso é muito bacana, isso é muito importante, porque não é qualquer pessoa, né, aquele que faz tudo, o famoso generalista, que vai conseguir fazer. E é por isso que o cliente acha, às vezes, que não tem uma solução, né? Porque você tem um débito, não é simplesmente parcelar, às vezes vem até orientação errada para o cliente. Fala assim, vai lá e parcela. Porque quando ele parcela, ele está reconhecendo aqui. Dá para discutir? Dá para discutir judicialmente, né? Se for um vício de ilegalidade, prescrição, mesmo ele tendo confessado. Mas, né, isso interrompe a prescrição. Então, aquilo que a gente estava falando, né, do prazo, se o cliente vai lá e faz um parcelamento, reinicia todo esse prazo. Então, tem muito cliente que vai, né, um advogado qualquer, ele não sabe como desempenhar esse procedimento, fala, vai lá e parcela. E aí, perde até uma oportunidade que já estava perto de prescrever, provavelmente, né? E outra coisa também, o cliente, isso é um outro ponto importante que você falou, né? Que às vezes tem a dívida, tá lá em dívida ativa, né? Ou seja, tá a dívida na Receita Federal, ou na Procuradoria do Estado, ou do município, conforme o caso, mas ainda não tem execução fiscal. Só que isso acontece muito, principalmente até em município, porque eles têm a dívida do IPTU, normalmente não é um valor estratosférico, né? É um valor relativamente pequeno, tem valores maiores? Tem, né? Mas a média não é tão grande assim. Só que aí eles escrevem em dívida ativa,
protestam, né? Que pode protestar o débito tributário e não entra com ação, né? E aí, você fala assim, e agora? Se você for olhar, às vezes você fala assim, peraí, mas já passaram 5 anos. E como é que eu vou fazer se não tem execução? Aí que a Aparecida mencionou. Você entra com uma ação anulatória, né? Você verifica que o débito é indevido, né? Então, está sendo feita uma cobrança ali que era de um valor que está errado. Você entra com ação anulatória. Porque o cliente precisa, muitas vezes, principalmente quando ele é comerciante, de uma certidão de regularidade fiscal. Ou se a pessoa física está protestado, fica ali com uma restrição de crédito no nome da pessoa. Então, por mais que esteja parada a cobrança, ela sente aquele efeito na vida dela. Então, você conhecer essas alternativas, né? E passar para o cliente, né? Que é, vamos fazer uma defesa administrativa, às vezes não precisa entrar judicialmente. Porque, às vezes, você vai ver que tem uma prescrição, por exemplo, lá na Receita Federal, né? Você falando com a própria Receita, uma petição para a própria Receita, uma petição para a própria Procuradoria, você cancela. Você já consegue sanar, professora, exatamente, em âmbito administrativo. E, inclusive, professora, é muito importante a questão desse acompanhamento administrativo, porque você suspende a exigibilidade do crédito, né? Então, ali você evita que a empresa fica com pendência, e aí a questão da certidão dívida, como você mesmo bem disse. Então, isso daí é uma solução muito importante para o cliente. A fase administrativa ela é muito importante, né? Então, é necessário ali a atuação do advogado, né? Um especialista, né? Atuante ali para arguir as matérias de defesa pertinentes, né? Advogar em execuções fiscais é algo que é minucioso, né? Precisa ter essa atenção, precisa ter esse cuidado, mas que é muito satisfatório, né? Você tem uma grande quantidade de clientes também com esse problema, né? E é um problema que a tendência é aumentar, porque a gente está vendo as últimas medidas. Gente, todo dia sai uma lei nova no tributário. Ou, o que é pior, né? Ou melhor para o tributarista, no final das contas, medida provisória. Né? Então, é o executivo, é o presidente, tá? Independente de governo, tá? Não estou falando de política aqui, não. É uma medida do presidente que tiver ali em exercício, ele pode baixar uma medida provisória. Inclusive sobre tributário. Né? E aí, o que tem sido feito ultimamente? Restrição de direito do contribuinte. O contribuinte tinha um certo benefício, e aí corta o benefício do contribuinte. Né? Então, a gente está tendo isso demais. Então, é trabalho todo dia. E mais, o cliente que antes contava com aquele crédito, né, contava com benefício, né, pagar menos imposto, pagar menos tributo, e que às vezes dosou o seu contrato, vendeu a prazo, fala assim, ixi, agora eu vou ter que pagar tributo também. E aí ele não consegue pagar. Fora um outro ponto, né, Aparecida, que você mencionou, reforma tributária. Reforma tributária, ao contrário do que no começo a gente imaginou que fosse ser, né? Muita gente falou assim, nossa, será que vai ter trabalho para a advocacia tributária com a reforma tributária? Porque eles vão simplificar, né? Vai simplificar. Então, não vai ter mais conflito. O que você acha disso, Aparecida? Nossa, professora, nós estamos num momento, assim, de muita inovação, né, na área. Assim, eu acompanhei recente agora uma aula, né, na Escola Paulista da Magistratura, em que foi colocada essa questão, quer dizer, a reforma tributária, ela buscou a simplicidade, né, reduzir a burocracia, reduzir a onerosidade. No entanto, o que a gente tem? Um reflexo aí
para a prestação de serviço, do setor de prestação de serviço, em que onerou, né? A gente teve aí a unificação de 2 impostos, em que compromete aí a questão da competência da federação. Então, são temas complexos aí que a gente está passando aí pela regulamentação, tem análise aí, os profissionais da área, né, da nossa área, estão sempre aí, estão à volta dessa questão, enfim, então a gente vai ter muito trabalho, vai ter judicialização mesmo, então é importante você estar acompanhando, você estar traçando, né, aí planejamentos futuros para as empresas, elas vão precisar desses planejamentos, né, então é um momento realmente de muita mudança. E de muito trabalho, porque é isso, a reforma tributária, o sistema atual, não é que ele desaparece, mudam algumas coisas. Então, para começar, é isso, né? Vai ter reforma, adianta estudar agora? Sim, porque não é tudo que muda, pelo contrário, são alguns poucos tributos, né? Basicamente, os 5 tributos que vão sofrer mudança de um universo que a gente tem, só que são tributos que têm um impacto econômico. A gente vai ter uma fase que vai ficar o tributo atual com o novo. Né? A própria execução fiscal são dos tributos atuais, mas com os tributos novos, o cliente vai errar na hora de pagar, vai errar na hora de declarar. Né? Não vai ter, em virtude do aumento da carga tributária para muitos setores, como o setor de serviços, não vai dar conta de pagar. E então, tudo isso vai demandar o tributarista, né? Em execuções fiscais. E uma outra coisa também interessante é em consultoria, né? Em planejamento, que é isso que você falou. Ele se organizar para quando vier, né, a reforma tributária, que vai ser começada a aplicar aos poucos, a partir de 2026. Então, esse ano de 2024, de 2025, é o ano de consultoria, né? Que é tirar a dúvida do cliente e cobrar por esse tirar a dúvida, certo? Para orientar ele a fazer isso, né? Isso é algo muito importante nesse momento, não é mesmo, Aparecida? Professora, com relação a isso também, a gente tem também a abordagem com relação à legitimidade, né? Porque mediante essa unificação dos impostos, né? Da esfera municipal e estadual, então existe aí agora a regulamentação com relação a como é que vai ser na hora de uma cobrança, ou, né, a legitimidade será perante qual órgão, a questão também da competência também, né, se vai ser se vai ser estadual ou municipal, então são assuntos complexos aí em andamento, né, para se chegar aí a uma melhor diretriz, porque se você for analisar a questão da competência estadual, federal ou, né, regional, então existe aí a questão do tempo, do prazo para transcorrer essa ação, né, que acaba, e também afasta também, né, acaba criando uma distância do contribuinte à órbita federal, né, então, enfim, está se discutindo para se conciliar, são vários pontos aí, né, e a gente vai ter, assim, tem que estar acompanhando e estar, né, buscando e trazendo para o cliente, né, essas questões para traçar uma melhor solução, então você vai precisar estar aí sempre acompanhando mesmo. E o ideal, por isso mesmo, é quanto antes quem está chegando começar a estudar o tributário, mais preparado vai estar para atender essas novas demandas, para atender as demandas atuais, né, que já são muitas, e para poder atender essas tantas demandas que vão vir aí para o futuro, né? No congresso do IDEP, que a gente teve agora, né, há pouco tempo, uns 2 meses, a gente, uma das coisas que um dos palestrantes mencionou, que estava falando sobre reforma tributária, foi: hoje nós temos 77 milhões de processos. A reforma tributária vai ter uns 150 milhões, porque vão se manter os conflitos atuais e vão surgir novos conflitos, vai duplicar, né, a quantidade. Imagine, professora, né, quantidade de processos, a judicialização vai aumentar muito, muito trabalho, a gente conviver com 2 sistemas simultâneos, né? E então é algo que vai dar muito trabalho mesmo, né, para os profissionais aí da área. Uhum. Nós estamos aí abertos para poder, né, com competência, com capacidade, estar auxiliando, né?
Exatamente. Inclusive, Aparecida, duas coisas que eu não perguntei para você e eu quero perguntar, que a gente já está quase chegando aqui no final do nosso encontro, né? Primeira coisa, qual é a sua cidade? Você falou São Paulo, você é capital, interior? Sim, não, eu sou aqui de Vitória, do Espírito Santo. Ah, tá, Vitória. Olha aí, né? E já uma outra coisa. Mas ela não falou de uma decisão do tribunal em São Paulo? Afinal de contas, no tributário, você pode atuar por todo o Brasil, né? Os processos são digitais, não tem audiência. Que legal, ó. Eu achando que era de São Paulo, porque ela falou do Tribunal de São Paulo. Não, o processo eletrônico, né, professora? Nossa, facilitou muito a nossa vida, né? Uhum. Nossa, então hoje você pode atuar em qualquer cidade, né? É só acessar, né, eletronicamente. Temos aí PJE, SAGE, né, o EPROC, né, federal. Então, assim, é uma facilidade incrível que a gente tem mesmo. E a própria reunião com o cliente, que sim, com a tecnologia e com o hábito que nós criamos em virtude de uma coisa péssima que foi a pandemia, mas de não ter essa necessidade de fazer uma reunião presencial, física, né? Então, fazemos reuniões online com todo o Brasil e até com cliente que está fora do país, né? Que tem patrimônio aqui, etc. E a gente precisa também orientar e atuar em nome dele. Então, é algo que diversifica bastante, né? E uma segunda pergunta é qual é o seu arroba do Instagram, Aparecida, para o pessoal que está assistindo aqui, né? Quiser te contratar, né? Fazer uma parceria com você, né? Seja para fazer um contato, aquele relacionamento gostoso que a gente sempre tem com os tributaristas. Qual que é o seu Instagram? Então, professora, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada e, assim, naquele momento de pandemia, de isolamento, eu vi a necessidade da gente estar, né, aderindo à rede social, né, com o intuito profissional de procurar um engajamento profissional. E aí eu abri meu Instagram, é o Aparecida_Serrano, e a professora também tem, né, no curso aí a questão do marketing com o professor Luiz, né, e que eu acompanhei, assim, comecei a desenvolver um trabalho na rede social, a partir daí também colegas, família, que às vezes nem tinha conhecimento do que eu fazia, passou a ter conhecimento, foi muito importante, eu tive procura, né, de pessoas conhecidas, de amigos, né, que me procuraram em razão desse trabalho também de divulgação. Então, é muito importante você ter um trabalho, né, na rede social, para você mostrar o que você faz, né? Para você também manter as pessoas informadas. Então, é isso. Você pode seguir lá, Aparecida_Serrano. Muito bom, sigam lá. Inclusive para ter esse contato, que é uma coisa que a gente sempre fala com outros tributaristas, né? Ficar atualizado, porque afinal de contas ela também faz as suas publicações, que hoje em dia é isso, né? E um primeiro passo para você começar no tributário já é as pessoas saberem que você atua no tributário. Só que muitas vezes, só você falar que você é tributarista ou que você atua no tributário, o negócio é tão assim pouco divulgado que a pessoa nem sabe o que é. Então, às vezes eu falo assim, né? Eu atuo no tributário, é com cobrança de imposto, defendo quem está sendo cobrado, para a pessoa entender, né, até essa atuação. E, às vezes, também coisas que ela não tem noção de que tinha direito. A gente tem para pessoas físicas, né? Recuperação de crédito, pessoa que recebe pensão alimentícia, por exemplo, e pagou imposto de renda. Quantas pessoas você não conhece nesse sentido? Só que a pessoa não sabe que tem esse direito e não sabe que você atua no tributário. Então, quando você faz uma postagem informando que existe isso, eu falo, mas peraí, eu tenho esse direito? Né? Pronto, já é um cliente que chegou até você. Né? Então, por meio das redes sociais, a gente também faz esse trabalho de divulgação. Né? Hoje em dia, esse é um mecanismo muito grande de pesquisa de profissionais ou de conferir, né, aquele profissional que veio aparecer, esse sujeito que veio aqui aparecer oferecendo serviço para mim, deixa eu dar uma pesquisada, né? Então, por isso que eu sempre falo, né, das redes sociais, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja um site simples que você desenvolva, né? Mas
também, tudo isso vai construindo e fortalecendo a sua autoridade, para o cliente, né, saber do direito dele, saber que você faz, né, e poder te contratar, né? E assim a gente vai crescendo a cada dia, né, Aparecida? É isso mesmo, professora. Ai. Eu queria só dizer o seguinte, que recentemente a minha filha, ela me perguntou o seguinte: mãe, será que você acha que Deus coloca as pessoas em nossas vidas? Eu falei, ai, minha filha, com certeza, Deus coloca pessoas boas em nossas vidas, e assim, eu tenho a professora Fabiana, que é uma bênção, foi uma bênção, né, e trouxe, assim, essa importância, né, essa imensidão, assim, de coisas boas para mim, né. Então, é isso que eu queria dizer, professora. Olha, te agradecer muito, assim, muito mesmo, por todo esse apoio, por toda essa dedicação, né, essa doação. Todas as vezes em que eu precisei, né, a senhora sempre estava ali pronta para poder me atender, e isso aí tem que ser reconhecido, viu? Do fundo do meu coração, muito obrigada, professora. Oh, Aparecida, que lindo. Eu que fico muito agradecida, muito grata por ter você conosco, né? Outras pessoas assim e você aqui, né? Deus ter colocado nós duas, né? Uma no caminho da outra, para você fazer parte dessa comunidade, desse time, tá sempre junto, sempre participativa ali, colaborando, contribuindo, porque é sempre uma troca muito grande, né? Uma troca mútua e compartilhando, né? Inclusive hoje aqui conosco, compartilhando a sua experiência, compartilhando a sua vivência, para que as pessoas possam se inspirar, né? Quem está assistindo isso aqui também, né? Não é por acaso, porque tinha alguma coisinha ali falando, presta atenção nisso aí. Eu não sabia que tinha tantos processos. Eu não sabia que isso estava para cobrar mensalmente, né? Eu não sabia que desse jeito eu conseguiria prospectar clientes e tudo isso, trabalhar na advocacia autônoma, né? E tudo isso a gente vai, né, espalhando, né? Aquela corrente do bem e vai crescendo, né? A gente vai multiplicando, vamos crescendo juntos em relação a isso. Então, eu queria te agradecer demais, Aparecida. Agradecer todo mundo que está assistindo aqui, né? E lembrá-los mais uma vez do nosso treinamento de advogado tributário, né? Durante essa semana e durante a próxima semana a gente tem encontros diários, que são aquecimentos para você estar preparado para o treinamento. E aí, de 24 a 30 de junho, você vai ver o que você não viu em 5 anos de faculdade e vai começar a advogar nessa área que é tão maravilhosa, que é o direito. Então, quero agradecer mais uma vez, Aparecida, de coração mesmo, né, e que continuemos juntas crescendo nessa jornada. Espero que você possa estar também conosco no congresso deste ano. Sim, né? Vou estar lá, sim, com certeza, professora. 23 e 24 de novembro, né? Vai ser minha terceira participação. Olha só, vai estar em todos já, né? Quando a gente estiver no 20º, ela vai falar assim, eu participo do primeiro. É imperdível, professora, é imperdível. Muito bom, Aparecida. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Beijo grande e uma ótima noite. Boa noite.